Olá a todos. Iremos começar agora uma aula sobre a prática de auto-vistoria predial na parte de engenharia civil. Inicialmente, vou fazer uma breve apresentação minha. Meu nome é Daniel Santos, eu sou engenheiro civil. Inicialmente, em 2009, eu comecei trabalhando numa empresa fazendo uma ponte, um pier, daí obras de arte, no terminal aquaviário da Ilha Comprida. Em 2010, participei de uma reforma no Hospital Federal do Andaraí. Em 2011, iniciando a parte de construções prediais de grande porte. E em 2015, ingressando nesse ramo de auto-vistoria predial, de inspeções. E em 2016, fazendo perícias também. A gente vai começar agora falando, obviamente, da parte de engenharia civil, como eu havia dito. E esse papo inicial que nós teremos será sobre o que inspecionar. Essa figura que vocês estão vendo aí na esquerda vai ser nosso prédiozinho de exemplo, que a gente vai usar para algumas noções, né? Para poder ajudar vocês no que inspecionar, como inspecionar. E é isso daí que apareceu na tela que a gente tem que inspecionar. Tudo. Obviamente é tudo referente à sua área, né? Então vamos lá. O que se deve inspecionar no apartamento é tudo. No edifício, a gente tem que verificar todos os componentes que existem nele. Isso é possível verificar numa primeira visita que é feita ao prédio. Você tenta identificar quantos andares tem, quantos apartamentos existem, se existe casa de máquina de incêndio, se não existe, tem ou não tem subsolo, como aquela construção foi feita, para você poder futuramente pegar aquelas normas e se basear nelas. Então, você tem alguns aspectos estruturais que num edifício convencional é diferente de um de alvenaria estrutural. E está ali escrito, inclusive os apartamentos, que isso é uma coisa muito importante. Algumas pessoas até podem falar que basta ver as áreas comuns, mas existem dentro dos apartamentos áreas comuns ao prédio também. Os elementos estruturais que correm dentro dos apartamentos, eles são, de certa forma, uma área comum a todos os moradores. Se você no seu segundo andar ali do nosso prédio tirar uma viga de sustentação no seu apartamento ou seccionar um pilar, aquilo dali pode dar alguns recalques, algumas patologias podem aparecer. Então, por isso que você tem que, inclusive, vistoriar os apartamentos. Dando sequência aqui no nosso slide, ainda em o que inspecionar, a gente vai abordar aqui alguns critérios. Esses critérios, eles têm que ser baseados nessas leis que aparecem aí. As primeiras, elas são referentes ao Estado e município do Rio de Janeiro. A gente tem a Lei Estadual 6.400, a Lei Complementar 126, que aborda sobre multas, e o Decreto 37.426, que regulamenta as duas leis anteriores, um decreto municipal. Em Niterói, um pouco diferente, a gente tem a Lei Municipal 2.963, de 2012, ela vem anterior à Lei Estadual. Então, com base nisso daí que a gente vai analisar esses critérios. Umas falam sobre desempenho, outras não falam, mas basicamente a gente vai ver lá o que deve ser analisado. Então, no Rio de Janeiro, aquelas leis anteriores abordam sobre estabilidade, conservação e segurança.
Em Niterói tem algumas palavras diferentes, como salubridade, habitabilidade e desempenho. Dessas, a mais importante ali em Niterói é desempenho, porque embora seja uma lei de 2012, em 2013 surgiu uma norma nova sobre desempenho em edificações. Ela tem 6 volumes e no caso você em Niterói você tem que abordar ela também para poder falar um pouquinho sobre desempenho, que eu vou falar mais à frente com vocês. Ainda em que inspecionar, inicialmente aqui a gente tem a parte de fundações, que isso você numa auto-vistoria você não vai verificar aquilo diretamente, porque ela está enterrada. A auto-vistoria é uma vistoria que ela deve ser feita visual. Então você não faz ensaios, testes. Você pode recomendar no campo de recomendações que se façam certos ensaios e testes para averiguar se algum recalque ou algo do gênero foi ocasionado por parte de fundações. Então é uma vistoria indireta, não seria algo direto. Quanto às peças estruturais, novamente as que estão aparentes, lajes, vigas e pilares. Quanto paredes e painéis, mesma coisa. Tem que verificar as integridades das alvenarias, ou seja, drywall também, para poder verificar se não existe nenhum dano, nenhuma trinca, nenhuma fissura que possa ser referente a algum recalque ou algo do gênero, ou se uma simples retração de embolso. As instalações prediais, que são na maior parte delas as patologias são referidas a infiltrações, parte hidráulica ou de esgoto. Então é bem importante você ter uma noção de como funciona o sistema, como são as construções antigas, como são as novas, para poder identificar de onde são esses vazamentos, possíveis causas. Parte de equipamentos mecânicos, elevadores, escadas rolantes, exaustão mecânica. Isso cabe mais ao engenheiro mecânico. Mas num posto de elevador, para o engenheiro civil, também existem alguns componentes estruturais, é uma parede de um elevador. Então você acaba tendo que dar uma olhada também para poder ver se não tem nenhum dano aparente. Quanto às coberturas, parte de telhado, né? Você tem que verificar também se não existe nenhuma telha quebrada. Às vezes o prédio ele tem a telha, não tem impermeabilização embaixo e às vezes os vazamentos em coberturas podem ser derivados disso, dependendo da construção do prédio. Quando tem impermeabilizações, a gente tem a parte dos sistemas existentes. Então você tem que conhecer como é aquele sistema e se, por exemplo, houver alguma infiltração no andar de baixo, possivelmente ela é algum problema de manta. Então é bem importante você conhecer os sistemas para poder saber como é que ele funciona, para poder identificar por que alguma patologia que se manifestou ali está ocorrendo e como consertá-la. Quanto aos revestimentos, você tem um revestimento cerâmico muito danificado, aquilo ali pode ocasionar algum acidente, então é importante também que se faça essa verificação. Quanto às esquadrias, você pode ter muito bem uma esquadria que ela está deteriorada, vamos supor um gradil de ferro, e aquele gradil ele pode a qualquer momento cair. Então assim, é importante você verificar tudo isso daí. E quanto às pinturas, basicamente se refere à conservação que a gente viu lá atrás, não sendo de caráter estrutural, mas de conservação. Na sequência, a gente vai falar um pouco sobre as documentações. Nos prédios, a gente também tem que verificar as documentações. Não só documentação
de papel, mas projetos também a gente vai ter que solicitar alguns para o síndico quando fizer a visita. Então, você vai verificar documentos que são obrigatórios, outros que são importantes de se ter, e você vai delinear isso daí. Se o síndico tiver projetos arquitetônicos, estruturais, de instalações, isso pode vir auxiliar você na sua auto-vistoria. Caso ele não tenha, paciência, mas é algo que você possa até recomendar, mas que não seja obrigatório. Então temos aí um exemplo, a exemplo da desinfecção dos reservatórios. Existe uma lei que obriga de 6 em 6 meses os síndicos fazerem a desinfecção dos reservatórios. Isso é muito importante. E é lei, ou seja, é obrigatório. Se você passou mais de 6 meses sem fazer a desinfecção dos reservatórios, você não está dentro da legalidade. O laudo de tanqueidade do gás, que você, numa auto-vistoria, você pode solicitar, se o síndico faz esse laudo, e esse laudo vai te ajudar a ter uma noção se aquilo dali não tem nenhum vazamento, ou se já teve, você pode inspecionar próximo de onde já teve para fazer uma nova averiguação. E os projetos, como eu falei, para poder auxiliar você em caso de alguma dúvida, ou para poder saber se alguma alteração estrutural foi feita e que o síndico às vezes não sabe, e você tem como identificar. Nós vamos começar agora a parte de como inspecionar um edifício, e a gente vai abordar aqui uma sequência bem lógica, como vocês podem observar. A gente inicia pelas partes superiores do edifício e segue até o térreo ou subsolo. Aparentemente, no nosso edifício aqui, modelo, até o térreo. E é bem mais simples você subir de elevador, inspecionar as partes superiores e depois ir descendo até chegar no térreo. Então, assim, essa é uma sequência de referência para você acabar utilizando aí na sua vistoria. Óbvio que existem outras opções, mas essa daí é uma que eu enxergo ser mais prática. Você vai fazer isso tudo com uma equipe multidisciplinar. Isso significa que não é só um engenheiro civil, só um engenheiro eletricista que vai fazer essa vistoria. Essa vistoria deve ser feita por uma equipe de várias áreas da engenharia. Então nós temos aqui, por exemplo, a área civil, a área elétrica, a área de segurança e talvez a de mecânica, caso o prédio tenha elevador. E então você tem essa equipe multidisciplinar por conta de se terem diversos componentes de um edifício. Como eu falei, se não tiver uma parte de elevador, que é o gerador, se o prédio tiver gerador, é necessário um engenheiro mecânico para poder avaliar. Então você tem um sistema de incêndio no prédio, vai precisar de um engenheiro de segurança? O civil tem capacidade de fazer? Então isso tudo vai ter que ser definido, né? Então você tem uma divisão de tarefas dessa equipe. Cada área vai ter um profissional responsável para poder fazer essa vistoria. A exemplo aqui, nós temos as áreas comuns do edifício: telhado, corredores, térreo. Então, numa equipe multidisciplinar, no caso de você ter, por exemplo, 2 engenheiros civis, um pode ficar responsável por essas áreas comuns e o outro pelos apartamentos. Então, isso é um exemplo de divisão de tarefas para vocês poderem aplicar no dia da vistoria de vocês. Quanto às listas de verificação, você vai inspecionar o seu prédio, obviamente,
baseado em alguma lista de verificação ou checklist. E para isso você vai precisar se embasar em certas normas, algumas delas eu vou estar indicando para vocês. Sendo que as listas de verificação elas podem ser em meio físico, você pode imprimir as folhas, levar numa prancheta, fazer um bloco para você poder levar e fazer a sua vistoria, para você poder, obviamente são vários componentes, várias normas, você não tem como fazer tudo de cabeça e visualmente sem auxílio de uma lista de verificação. Também podemos fazer em meio digital. Eu cito aqui o eAuditor, que é um aplicativo que você pode baixar tranquilamente no seu telefone ou tablet e levar para fazer sua vistoria. Você insere nele a sua lista de verificação, você coloca as opções que você quer e nele você também tem como, ao vistoriar o item, você tem como tirar foto ou gravar um texto para poder justificar aquele sim ou aquele não, caso necessário. Dá para você decidir qual que é melhor. Então nós temos, antes do laudo técnico de vistoria predial, o LTVP, ele é feito com base nesse checklist que vocês viram anteriormente, que pode ser em meio físico ou meio digital. E para fazer o LTVP, nós temos que identificar o problema, a possível origem desse problema, a possível solução desse problema e seu prazo. Lembrando aqui que isso daí é exigência legal, que você faça isso. E temos também que definir o nível de gravidade para poder informar o síndico dos níveis de grau de risco de cada problema encontrado, para que ele possa ter noção de qual problema que é mais grave e qual problema que é menos grave. O que fazer primeiro? Eu sei que pelo prazo você pode definir isso, mas é importante que ele tenha esse parâmetro também. Agora eu vou falar um pouco sobre as referências normativas, e essas referências vocês vão fazer uso delas para poder fazer aquele checklist que nós vimos lá atrás. Então, referente ao gás, você vai ver a norma NBR 15526. Temos o regulamento de instalações prediais, que ele auxilia demais você ter noção sobre como fazer uma instalação de gás adequada. E a partir desse regulamento, você vai identificar, obviamente, no prédio qual que é o sistema de gás, se ele tem uma central no condomínio, se ele é gás encanado de rua. E vai ser a partir disso daí, você, pelo RIP, você tem noção de como fazer essa distribuição, de como saber como é feita a instalação. E com base nisso daí, você fazer seu checklist. E também temos o COSIP, que é esse decreto 897, também importantíssimo, que compilado com a norma e com o RIP, você com certeza vai fazer uma parte de gás excelente. Temos a NBR 5626, referente a instalações prediais de água fria, a 8160 de esgoto. Isso é importante para você saber os componentes que existem no prédio, as nomenclaturas utilizadas, e você saber definir o que existe no prédio e saber tentar verificar qual é a possível origem daquele problema e poder fazer um checklist que te ajude a identificar aquilo ali. Você poder saber se existe um problema de vazamento no barrilete, você saber o que é um barrilete. Então isso é bem importante. Quanto às impermeabilizações, nós temos duas, que é execução e projeto. Temos que saber qual o nível de inclinação que uma impermeabilização tem que ter, quais são os sistemas de impermeabilização, para você poder identificar na sua primeira visita lá qual que é
e conseguir fazer um checklist decente, de modo a, no dia da vistoria, te auxiliar a fazer a sua verificação e depois você conseguir fazer o seu laudo. Em Niterói, como eu falei antes, nós temos a parte de desempenho, que são esses 6 volumes que eu havia falado para vocês. Então, essa norma de desempenho, brevemente falando, ela é bastante nova e ela vai definir alguns critérios, vai indicar alguns ensaios e alguns parâmetros para que se tenha condições mínimas de um edifício se consolidar, ou seja, referente a partes estruturais. O que serve de parâmetro para que um edifício tenha seu desempenho, para que ele possa ter sua vida útil prolongada? Quais são os critérios de manutenção? O que você tem que fazer para poder manter aquele edifício? Então, assim, essas normas, todas elas se baseiam nisso daí. E cada volume aborda, obviamente, um tema. Para finalizar, eu vou mostrar alguns itens usuais que são encontrados em vistorias, uns deles mais, outros menos. E eu vou começar aqui falando um pouco sobre infiltrações de diversos tipos. Então nós temos infiltrações ali na sala, no banheiro. São derivadas de onde? Podem ser de impermeabilizações, podem ser de tubulações. Se nós tivermos, por exemplo, acima da sala uma laje, pode ser que essa infiltração seja da laje. No banheiro, mais provável de ser de uma tubulação. Então, temos que fazer essas verificações, saber o componente geral do edifício e saber identificar de onde está vindo essas infiltrações. Algumas são bem difíceis, mas outras nem tanto. Temos também esses casos de infiltrações no vão da janela, no vão do ar-condicionado. E isso daí pode ser, por exemplo, no caso da janela, da estanqueidade, ela pode não ter sido fixada adequadamente, por isso está infiltrando, ou até uma inclinação do peitoril. A chuva bate, o peitoril está com inclinação para dentro da casa, ao invés de escoar para fora, auxiliado com a estanqueidade ruim, existe essa possibilidade de infiltração. Principalmente se você não tiver um peitoril de granito, se for de concreto, de massa, você tem essa possibilidade de infiltração, às vezes até se a estanqueidade da janela estiver boa. Nós temos aqui um caso que aparece muito em teto de subsolo ou no teto do térreo, né, das garagens, que são as lajes que já desplacou o concreto e as armaduras estão aparentes, isso devido a infiltrações, né? Então você tem no ferro o cátodo e o anodo, a barra de ferro se expande, estoura o concreto, e isso daí é derivado de vazamentos, podendo até ser falta de impermeabilização, como eu coloquei ali só para se basear. Na parte hidráulica, a gente pode ter basicamente aqui um simples registro que está vazando, não existe um rejuntamento ao redor dele e a água acaba infiltrando por trás da cerâmica. Ela pode acusar no piso, na outra parede principalmente. Então, esse simples vazamento do registro pode ocasionar uma perturbação, uma patologia simples, de resolução simples também, mas por conta de uma parte hidráulica que a gente pode verificar ali no registro. Na sequência, a gente tem problemas de esquadria, que a gente pode citar aqui os vidros trincados. Isso é um problema que pode afetar
não vou dizer a segurança do edifício em si, mas ela afeta a segurança dos transeuntes, das pessoas que vivem no condomínio. Um vidro trincado, que já, ou praticamente quebrado, a iminência daquele vidro de cair embaixo pode fazer uma pessoa se machucar. Então é importante você anotar esses vidros trincados, vidros quebrados podem cortar, né? Então isso é um problema usual. Trincas, a gente tem trincas de diversos tipos. Botei aqui uma na platibanda e nós temos duas trincas que podem ser verificadas, uma vertical e uma horizontal, abaixo do chapim. E essa vertical às vezes ocorre em paredes também, bem usual, e pode ser por falta de amarração da alvenaria, por exemplo. Já no caso daquela trinca horizontal abaixo do chapim, a gente pode identificar como simplesmente um arremate que foi feito para poder sentar o chapim e obviamente acabou trincando. Nada muito grave, aparentemente. E para finalizar, uma simples trinca na parede pode significar uma retração no emboço. Então, você, ao verificar uma trinca na parede, você tem que ter noção do que você está vistoriando. Ela passa do outro lado? Existe trinca no andar de cima igual, na mesma parede, no andar de baixo? Para você poder entender um pouco de por que aquela trinca surgiu. Se for algo mais grave, podendo até chamar a defesa civil. Não sendo um caso grave, na maioria das vezes não é, temos casos simples de retração de embolso, às vezes um amassamento mal executado, enfim. Esses são alguns dos problemas mais usuais que podem ser encontrados.